esteja com todos vós nessa tarde de hoje. Estamos aqui no estádio de Magé, aqui em Santo Aleixo, em Andorinhas, nesse monte da mata, que muitos vêm buscar o Senhor. E nós viemos aqui nessa tarde de hoje a clamar pelos que estão precisando, pelos que estão necessitados da nossa clamação, pelo nosso favor a Deus, né? E buscar pela graça. E nós estamos aqui, eu, minha esposa Itaiara, neste dia de hoje, na segunda-feira de agosto, dia 18, né? E nós estamos aqui. Mas eu gostaria de deixar uma meditação aqui para a igreja, em Mateus 4, versículo 1, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeçam em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrando me adorarás. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Oh, glória! Aleluia! Palavra, igreja. Só uma palavra. Eita glória! Basta uma palavra de Jesus para o diabo sair da tua vida, da minha vida, aleluia, sair da tua casa e da minha casa. Uma palavra. Glória a Deus. Porque o centurião, ele tinha poder, tinha ouro, tinha prata, tinha um bom emprego, tinha empregados, tinha fazenda, tinha tudo, centurião. Centurião tinha tudo, mas tinha como pagar o médico, mas tinha uma enfermidade que não era para médico. Tinha uma enfermidade que era para espiritual, que era para Jesus de Nazaré. E ele ali chegando até Jesus, né, se prostrando até Jesus, ele falou que o criado dele estava passando mal, que uma palavra, e chamou Jesus, falou: Tu não é digno, Senhor, de entrar nem debaixo do meu teto, do meu telhado. Abaixo de uma palavra sua, e meu criado será sarado, será são. Jesus olhou para ele e falou: Não vejo tanta fé. Vai. Uma palavra que Jesus deu, igreja, aquele homem ficou curado. Veja, Jário também é um homem bem-sucedido na cidade, bem-sucedido na humanidade, bem conhecido, Jário, né? Tinha tudo também. Enquanto o mundo estava desprezando Jesus, escriba, fariseu, né? Perseguindo, pedrejando, blasfemando, humilhando, desfazendo, Jário também precisou de Jesus. Porque entrou a enfermidade na filha dele, uma única filha que ele amava, uma única filha que ele tem. Aleluia. Já pensou você e eu ter um único filho, que nós amamos, aleluia. E a medicina não dá jeito, a medicina não dá mais solução para aquela causa, para aquela doença, para aquela enfermidade. Mas Jário lembrou de Jesus. E Jário foi em encontro de Jesus, mas Jesus conduzido ao Espírito. Jesus não era conduzido à carne. Jesus foi conduzido ao Espírito, igreja. E quando é conduzido ao Espírito, aleluia, glória a Deus, Jesus já sabia que Jário já ia ali, porque ele veio por cima do mar, aleluia, de um barquinho e ficou ali esperando Jário.
na beirada da praia. E Jairo foi ali, achou ele. Mas, igreja, quando aquela multidão veio, aleluia, não era uma multidão de carnaval, não era uma multidão de escola de samba, não era uma multidão de pagode, não era uma multidão de forró, não era uma multidão de baile funk, não era uma multidão de futebol, de jogo, era uma multidão santa, igreja, aleluia, a multidão de profetas, aleluia. E quando viu aquele barulho diferente, aleluia, aquela mulher que estava com fluxo de sangue, aonde Jairo passou pela porta dela, pelo caminho dela, aleluia, Jairo foi de cabeça baixa, mudo, calado, só na direção de Jesus. Mas quando Jairo voltou com uma multidão que dava glória, uma multidão que dava aleluia, uma multidão que glorificava o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus. E ali aquela mulher com fluxo de sangue, 12 anos, igreja. Imagina se a gente perder um sangue aqui agora, aleluia. Se a gente furar o pé aqui agora, nesse monte, aleluia, aleluia, nesse monte, aleluia, glória a Deus. Aonde nós estamos, igreja, olha aí, ó, que coisa bonita, aonde o povo sobe, o povo desce, o povo vem buscar renovo, o povo sobe aqui, igreja, para clamar o sangue do Senhor, um propósito, igreja, que o povo de Deus tem, aleluia. O povo de Deus, igreja, ele não fica em rodinha de fofoca, em rodinha de rua, em rodinha de casas, de amigo, de amiga. O verdadeiro profeta, igreja, ele sobe monte, desce monte, aleluia. E eu aprendi muito por esse dia, que eu tenho ido nos montes, aleluia, e tenho apreciado. O profeta sobe monte, desce monte, o profeta acampa no monte, tem propósito com Deus, aleluia, tem sinceridade com Deus. Mas quando esse profeta, igreja, que ele é usado de Deus para ti e para mim, eita, mantarasto, mantarai, andai, xéia. Este profeta te revela o oculto escondido, igreja. Profeta que nunca me viu, nunca te viu. Ele, profeta, ele revela o oculto escondido. Ele revela o que você está passando, a tua enfermidade, a qual médico está indo. Aleluia. Se você tem uma causa no INSS, se você tem uma causa na justiça, esse profeta escreve tudo para você, igreja, conforme escreveu para mim. Na descida do monte encontrei com um profeta, profetiza, que sobe, desce monte. Esse profeta, igreja, que sobe desse monte é como Jesus, subia e descia. E quando aquela multidão veio, que aquela mulher com fluxo de sangue veio, igreja, veja, ela só tocou na orla de Jesus. Mas quando Jesus é perseguido pelos escribas e fariseus, aleluia, e romanos, olha o que aconteceu com Estevão, pregou a verdade, foi morto apedrejado. Olha o que aconteceu com João Batista, falou a verdade, perdeu a cabeça, aleluia, foi degolado. Olha o que aconteceu com os profetas que falam a verdade, igreja, aleluia. Então, igreja, profeta, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Se você gostar, gostou. Se você não gostar, você come pouco. Mas a verdade é essa. Jesus andava com a veste, igreja. Quando aquela mulher com fluxo de sangue tocou na orla da veste de Jesus, aleluia, os profetas de Jesus andavam de veste. Profeta de Jesus não anda com camisa de futebol, igreja. Profeta de Jesus não anda em rodinha de futebol, gritando o futebol dele, aleluia. E à noite quer clamar Jesus, não. Não pode adorar dois deuses. Adorar um Senhor só, que é Criador do céu e da terra. Mas muitos não gostam que fala isso. Mas você gostando, não gostando, ô pastor, você que ainda está ainda com o escudo do Flamengo, escudo do Vasco, escudo do Fluminense, escudo do Botafogo, escudo do São Paulo, Corinthians, outro escudo, você está idolatrando, você idolatrou, você idolatra. Você tem time, você está idolatrando. Não é só, eita glória, aleluia. Se você está lendo a palavra, não é só os católicos que adorem mais, não. Você também está adorando o teu clube, o teu futebol aí. Glória a Deus, aleluia. E nesta hora, eu estou aqui neste monte, aleluia, busquei, para agradecer o nome do Senhor. Porque naquele dia, a palavra vai falar, aleluia, para você. Lá em João 8, 32, conhecerei a verdade e a verdade te libertará. Erraste porque não conheceste as escrituras sagradas. Sabe por causa de quê? Porque você é teu advogado, você é teu juiz.
Quando alguém fala isso para você, você cai dentro da Bíblia e acha que a Bíblia vai te defender. Acha que a Bíblia é de acordo de você torcer para o teu clube, gritar o gol. Aleluia! Você tem que gritar é glória, gritar aleluia e falar que Deus é Deus. E quando aquela multidão ali, que aquela mulher do fluxo de sangue foi curada, igreja, Jairo com fé trouxe Jesus na casa dele. Aleluia! E aquela menina também ressuscitou, foi curada. A multidão de Jesus é para dar glória, é para dar aleluia. Quando aquela mulher, aleluia, viúva de Naim, perdeu o marido, depois perdeu o filho, o único filho que ela tinha, o único filho, igreja. Aleluia! Glória a Deus. Aquela mulher tinha sepultado o marido, agora vai sepultar o único filho na face da terra. Mas veio uma multidão que dá glória, uma multidão que dá aleluia, uma multidão que Jesus está subindo no monte, estou embaixo, clamando também. Aleluia, glória a Deus. É por isso, igreja, que fala, no jardim Jesus Cristo clamava quando o ímpio for o prender. Então nós temos que buscar o Senhor pela nossas famílias, pela família da minha esposa Tayara, que aqui está, aleluia, pela minha família, pela família dos teus profetas, das profetisas. Tem muitos que pedem para mim se interceder, orar, aleluia, mas eu oro na humildade, igreja, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor é Deus que exalta. O Senhor exalta aquele que ama e tem como filho. E nesta tarde de hoje, maravilhosa, aleluia, que nós estamos aqui, nesta mata, neste monte, aleluia, a qual muitos já desceram e já subiram neste lugar, para saciar e buscar o Senhor, aleluia, coisa bonita, natureza de Deus, aleluia. Nós fizemos casa, apartamento, aleluia, mas isso aí é a natureza de Deus, igreja, aleluia, natureza de Deus. Missionária, aleluia, deixa Deus te usar. Missionário, deixa Deus te usar, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deixa Deus te usar, jovem, aleluia. Deixa Deus te usar, jovem, aleluia. Profetiza, profetizo, profeta, deixa Deus te usar, aleluia. Quando Deus usa a gente, igreja, que as pessoas falam assim, olha, aquilo que o profeta me entregou se cumpriu, é gostoso demais, é mais glória para Deus, é mais aleluia. Papai, estou sentindo a presença, ai, terra. Meu Deus, xalabrando, terra, eu não posso pular, igreja, aleluia, por causa da minha coluna, aleluia. Mas quando Deus trabalha, igreja, eu sinto até, não sinto mais muita vontade, não, mas tem que pular, igreja, aleluia. Mesmo sentindo um pouquinho de dor na coluna, aleluia, glória a Deus, eu tenho que caminhar. Mesmo sentindo dor na coluna, eu tenho que caminhar, eu tenho que subir monte, eu tenho que glorificar a Deus, aleluia, eu tenho que ir para cá do Senhor, da glória, aleluia. E deixo toda a igreja nessa palavra, aonde foi escrito aqui, ó, a tentação de Jesus, aqui em Mateus 4. Igreja, seja tentado, seja perseguido, seja caluniado, mas vamos dar glória. Porque o nosso juiz, o nosso advogado, aleluia, no final é ele que vai te julgar, vai me julgar, aleluia. Todo ato errado que você faz, eu fazemos, o certo ou errado, é ele que vai julgar. Jesus, muito obrigado por essa graça, por essa oportunidade, por deitar, por levantar, pelo escape, pelo livramento, pelo ar que eu respiro, pelo pão de cada dia, pela água que mata a minha sede, aleluia, e pelo todos meus filhos. Entrego todo na paz do Senhor, Jesus. Fica todo na paz, igreja, aleluia.